Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tom Abreu Oficial, siga em todas as plataformas digitais. Meus amigos, hoje, quase chegando ao Natal, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa entrevista, que eu tenho certeza que ela vai ser agregadora, ela vai agregar nossas vidas através de conhecimento, através de pensamento, através de tantas coisas que nós vivemos nesse mundo desafiador. Hoje, eu vou conversar. Eu digo o seguinte: é uma missão, eu acredito que é uma missão. No mundo que nós vivemos hoje, no mundo que nós atravessamos hoje, eu tenho certeza que essa entrevista ela vai balançar o seu coração, ela vai refletir na sua consciência. Com o maior prazer, eu tenho o privilégio de entrevistar a Ana Paula Brum, que chegou no meu radar através de uma movimentação que aconteceu aqui na Câmara dos Vereadores, e eu fiquei tão impactado com a história dela que eu não poderia deixar de compartilhar. Eu não poderia deixar que você compartilhasse a sua história, o seu legado, e que você pudesse nos ensinar-nos, porque infelizmente nós seres humanos, em determinadas áreas falta conhecimento, falta empatia, falta amor. Eu queria conhecer um pouquinho a sua história, para que a gente possa saber um pouco mais da vida, porque eu tenho 49 anos e eu acho que eu não sei nada da vida. Eu tenho certeza que com a sua história, hoje, será um aprendizado. Bom, primeiramente, me fale um pouquinho de você, o seu nome, a idade, e se você é de Alvorada ou não, que eu acredito que muitas pessoas te conhecem, mas muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, pessoas de outro estado, enfim, que acompanham o meu trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho o seu nome, a sua idade, e se você é morador ou não moradora de Alvorada, mas eu acredito que Alvorada te conhece. A palavra é sua. Tudo bom, Tom? Tudo bem. Meu nome é Ana Paula Brum, eu tenho 50 anos e sou nascida, criada e vivida em Alvorada. Já saí algumas vezes daqui, mas sou de Alvorada. Eu sou a quinta filha de 6 filhos, né, uma família grande. E tenho 2 filhas, adultas já, e sou de Alvorada. Acho que é isso, assim, pra gente começar. Sim, é um assunto que eu costumo dizer delicado. Delicado porque, inclusive, nas nossas conversas, através de mensagem de texto, e inclusive eu não tenho vergonha de comentar sobre isso, até na questão da nomenclatura, da forma como se fala hoje, como se deve conversar ou pontuar qualquer derivado desse assunto. Gente, a Ana Paula, ela tem o HIV e nós vamos falar sobre isso. Ela vai contar a história dela relacionada ao HIV. Eu queria saber um pouquinho, e nós também conversamos sobre isso, que até para se chegar o antes, durante e depois, tem etapas. Eu queria saber como você descobriu, como você, até então, você levava uma vida super tranquila, ativa, vivendo a sua vida, como qualquer pessoa normal, como nada que te pudesse levar à desconfiança. Como foi esse impacto? Como que você descobriu? Se você quiser contar para trás, fica a seu critério. Se você também não quiser entrar nesse assunto, nessa profundidade, eu queria que você contasse da descoberta, da desconfiança, se você sentiu algum sintoma, como é que você descobriu? Foi assim, na verdade eu nunca fui num laboratório fazer o teste HIV. Quando eu tinha 21 anos, eu fui doar sangue para uma criança que precisava. E algumas semanas depois eu recebi uma mensagem do Hemocentro dizendo que eu precisava voltar lá porque tinha dado alteração em um dos exames. Sim. E eu voltei no Hemocentro achando que pudesse ser anemia, porque eu sempre tive anemia desde criança. Tenho e não tenho, assim, nada muito grave. E achei que pudesse ser anemia ou que talvez eu pudesse estar grávida, porque eu estava namorando na época e não usava, não tinha prevenção, não usava preservativo, que na época era o único tipo de prevenção que tinha, era o preservativo. Eu não usava. E aí eu cheguei no Hemocentro, tive a notícia, o diagnóstico de que eu estava com HIV. E assim, hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Esse ano foi 97. Foi 97? 97.
E lá, em 97, foi quando os remédios estavam começando a chegar no Brasil, né, através do SUS. Tinha o Programa Nacional de Combate ao HIV e AIDS no Brasil, uma referência mundial, inclusive, esse programa, né, do SUS. Mas até ali não tinha medicamento, então começaram a vir os remédios a partir dali, daquele mesmo ano que eu tive o diagnóstico. Como era algo ainda que estava sendo incorporado, era tudo muito recente, não era todo mundo que fazia o tratamento. Sim. Né? Eles tinham alguns critérios, assim, as pessoas que estavam em estágio de AIDS, que estavam doentes, começavam imediatamente a fazer o tratamento, outras não. Mas antes, assim, tu disse, quiser voltar, falar para trás, porque eu digo que eu faço 31 anos que eu vivo com HIV. 31 anos? 31 anos. Eu tenho 28 anos de diagnóstico e 31 anos de infecção. O que aconteceu? Eu tava namorando e no mesmo dia que eu tive o diagnóstico, eu chamei meu namorado, porque ele também precisava fazer o teste. Exatamente. Né? Se ele tinha o vírus, ele também não sabia. E ele fez o teste, que também é muito diferente de hoje, que tu vai numa unidade de saúde e em 30 minutos tu sai com o resultado na mão. Lá em 97, até o início dos anos 2000, tu fazia o exame e levava de 30 a 40 dias para ficar pronto. Nossa! 30 a 40 dias levava o exame de HIV para ficar pronto. Hoje, em 30 minutos, tu faz. Então mudou muito, né? A tecnologia, né? Assim, evolucionou, né? Final de 97 para 2025 é outro mundo. São dois mundos completamente diferentes. E aí, o meu namorado fez o exame e o dele deu negativo. Quando a gente faz o teste, tu tem que fazer 2 e dá positivo, tu faz um outro teste de contraprova. Eu fiz, o meu confirmou e o dele deu negativo. E aí não foi a partir dele que eu me infectei. E eu queria saber como foi. E como foi eu sabia, né, que era por vias sexuais, mas eu queria saber porque eu tive 2 namorados antes dele e eu tinha certeza que quem tinha não sabia. E aí eu procurei essas pessoas e pedi para eles fazerem o teste. E aí um deles deu positivo. Então eu sei que em 1994 eu me infectei. E eu tive o diagnóstico em 97. Nossa, 3 anos depois. 3 anos depois. E porque eu doei sangue, né? Porque provavelmente eu nem sei, talvez eu fosse saber só quando fosse ficar doente, porque eu não sei se eu ia fazer o teste. Naquela época era muito diferente, que hoje a gente fala muito na testagem. A testagem é uma forma de prevenção. E era um outro momento muito mais pesado, muito mais difícil. Então assim, o que você está querendo dizer? Que nesse período, eu ia até voltar essa pergunta dos sintomas. Nesse período você não sentiu nenhum tipo de sintomas? Eu nunca tive sintomas. Nesses 31 anos eu nunca tive sintomas. E aí, assim, voltando pro tratamento, né, da questão de ficar sem tratamento. Eu tive o diagnóstico em 97, e aí os meus marcadores, que são o CD4, que são as células de defesa, que são as células que o vírus ataca, elas têm que estar altas no nosso organismo, que são a defesa do nosso corpo, né? E as minhas eram altas, eram mais altas do que o mínimo exigido para começar a fazer o tratamento. Então eu tinha minhas células era ok. A quantidade de vírus que eu tinha no sangue eram baixas. Inclusive, o médico dizia que eu sou existem pessoas que se infectam e logo criam uma carga viral alta. Tem pessoas que, enfim, tem maneiras diferentes de elevar essa carga viral. E a minha não elevava, assim, ela era super baixa, mas eu tinha carga viral, mas ela não era, assim, ela não era considerável para fazer o tratamento. Então, eu fiquei sem o tratamento. E pra mim, tudo bem. Eu não gostava, eu não queria tomar remédio. Eu tinha medo de tomar remédio. Naquela época você tinha um medo, porque não sabia também o efeito colateral. Assim, lá era assim, ó, os medos eram... Hoje, uma pessoa que tem o diagnóstico, ela tem medo do quê? Do preconceito. Também. Hoje o medo é do preconceito. Em primeiro lugar, né? E aí, assim, ó, num primeiro momento, por algum tempo, a pessoa pensa, nossa, mas e se eu ficar doente, eu vou morrer? Mas daqui ela vai ver, porque a gente tem a tecnologia hoje, as redes sociais nos alimentam de informações que a gente não tinha, né? Então a pessoa hoje, o medo principal da pessoa é do preconceito. Lá, o medo era de morrer, porque o médico me disse assim, ó, e isso era válido naquela época, porque era assim a realidade, a estimativa de vida era Ana, olha só, tu fica tranquila, porque agora a ciência tá melhorando, os remédios estão vindo, e agora a ciência entende que uma pessoa tem uma sobrevida de 7 anos. Sobrevida é o quê? Eu tive o diagnóstico hoje, e eu tenho o entendimento de que eu vou viver por 7 anos. Porque assim, ó, antes da medicação... Sim. A pessoa se infectava, adoecia e morria.
Não tinha nem... Era sentença de morte. Sim. Ali, em 97, era o pé, eu tava com o pé na sentença de morte, o outro pé na vida, entendeu? Sim. Porque não, ainda tava começando. Então, assim, eu tinha 21 anos e eu ouvi do médico que eu podia morrer antes dos meus 28 anos, né? E que aquilo era normal. Pela situação, tava dentro da estimativa de vida. E aí, o que aconteceu? Eu não comecei a tomar medicação porque os meus exames eram bons. E eu dei graças a Deus que eu não comecei a tomar o remédio porque eu não conseguia engolir comprimido. Eu tinha uma dificuldade muito grande de engolir comprimido, desde criança. Então eu tomava, todo o remédio que eu tomava era líquido. Eu tomava remédio líquido e a não ser que não tivesse, eu precisasse tomar alguma medicação que tivesse sem comprimido. Mas assim, eu tinha uma dificuldade muito grande. Passou aquele tempo, eu comecei a fazer o tratamento bem depois. Em março de 97 eu tive o diagnóstico. Em setembro de 97 eu engravidei. Desse mesmo namorado. Mesmo namorado? Sim, a gente seguiu namorando, nós casamos, temos 2 filhas. Isso ele soube, claro. Sim, no mesmo dia ele soube e aí a gente começou a ter prevenção, né? Sim. Deu o negativo dele. E só que aí usava preservativo, o preservativo tem um problema que ele rompe, às vezes. Nesse rompimento de preservativo eu engravidei. Durante a gravidez, que eu tenho 2 filhas, durante as 2 gravidezes foi a mesma coisa. Durante a gravidez eu fiz o tratamento, né? Pra prevenir e preservar a minha filha. Durante a gravidez eu fiz o tratamento. Foi muito difícil porque o remédio dava efeito colateral e eu tinha dificuldade para engolir. Eu chorava, terrível, não era difícil, era terrível assim, né? Porque eu tava grávida, né? Eu tinha medo que passasse para minhas filhas. No parto, já parei de tomar outro remédio, porque eu seguia com os meus exames bons, seguia sem remédio. E a criança, ainda hoje, ela tem um acompanhamento que é assim, faço o tratamento durante a gestação. Sim. Hoje tem o teste na gravidez que não tinha. Se eu tivesse engravidado sem saber que eu tinha HIV, eu não tinha feito tratamento, porque não fazia teste na gestante. Hoje faz. Hoje faz o teste. Na primeira consulta de pré-natal já faz o teste. Então, assim, fez o tratamento durante a gestação. O bebê vai nascer e vai tomar por 1 mês um antirretroviral em formato de um xaropinho, assim, sim, né? Toma aquele xaropinho durante 30 dias, faz um acompanhamento durante 18 meses, com exames, né? Tem um acompanhamento mais próximo, assim. E até que ele vai dizer, não, realmente não tem HIV. Não é indetectável. Quem tem HIV fica indetectável. Não tem HIV. As filhas não têm HIV, né? Então era isso, engravidei ali. Aí casei, tive a minha segunda filha, que foi semelhante ao que aconteceu com ela. E aí, prolongando, meu exame estava bom, eu não queria. E aí, assim, olha como funcionava a minha cabeça. Eu chorava, toda consulta dele eu chorava. E eu dizia, eu quero criar minhas filhas, eu quero ter uma vida saudável, eu quero viver bem, só que eu não quero tomar o remédio. E ele dizia, Ana, pra você conseguir... Sinto muito, mas assim, pra chegar a fazer o que tu quer, tu vai ter que tomar o remédio. E aí, assim, foram 2 anos de negociação, porque ele tentou das maneiras mais... Ele teve uma paciência, assim, impressionante, né? E aí, um dia ele disse pra mim assim, Ana, vamos fazer o seguinte, olha só, a gente já tá em 2005, tu vai ficar doente. De alguma forma... Não, e assim, a gente não sabe se vai ser daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas já faz 11 anos. É só um questão momento. De tempo. Vai ficar. Vamos fazer o seguinte, tu vai passar numa farmácia de manipulação e tu vai comprar um saco de placebo. Placebo é um medicamento que não tem princípio ativo. Ele não é um remédio. Ele não é um remédio, ele é uma farinha, né? Sim. Uma cápsula com alguma açúcar, farinha, não sei o que eles usam ali. Que não tem princípio ativo, então não tem problema tomar. Tu vai comprar um balaio de placebo e vai pra casa tomar, vai treinar. Tu vai tomar 1, quando tu conseguir engolir bem, tu toma 2, e assim tu vai, dia a dia tu vai tomando. No caso ele queria que você tivesse uma adaptação. Era um treino mesmo, assim, pra conseguir engolir remédio. E aí eu fui pra casa e comecei a fazer. E aí fiz por um período, que eu não me recordo quanto tempo. E quando eu voltei no consultório dele, eu já estava conseguindo bem, assim, né? Porque o meu medo era esse. Eu ia começar a tomar o remédio, eu não ia conseguir tomar, e depois que tu começa, tu não pode mais parar o tratamento. Tu tem que fazer. E eu não ia conseguir... Não tem essa de você iniciar e parar. Não. E aí ele disse... Aí eu fui lá e consegui. Eu disse pra ele, vamos entrar.
Antes se tomava até 30 comprimidos por 30 dia. comprimidos por dia. Quando entrou o medicamento no Brasil, por isso que fala coquetel. O coquetel é verdade, tem essa nomenclatura de se tomar. Porque tem muitos remédios, né? Por isso que hoje não se fala mais coquetel. Uma palavra que caiu, assim, não se fala mais. A gente fala que as medicações, né? O que tu tem pra tomar. Então tinha pessoas que tomavam 30 comprimidos lá atrás. Às vezes mais de 30. Eu comecei tomando 9 em 2005. 9. Já estava bem melhor. Era 9. De 30 para 9. E aí, o que aconteceu? Aquele remédio me deu muito efeito colateral. Eu vomitava muito, eu tinha muita diarreia. Meu Deus. E às vezes era tudo junto ao mesmo tempo, assim, era... E como ficava o seu psicológico? Eu não tinha psicológico. O meu psicológico, eu não aceitava. Eu comecei a aceitar... Eu comecei a aceitar o HIV depois que ajustou a medicação. Essa fase da medicação foi antes dessa fase? 8 anos de diagnóstico, eu não aceitava ainda, eu tinha uma dificuldade, só que assim, ó. Então eu tomei, ele tirou porque fazia muito mal, tinha muito efeito colateral, tirou porque já tava me fazendo mais mal do que bem. Botou outro, eu tive os mesmos efeitos, só que menos intensos, né? Ele tirou. Aí um terceiro esquema de remédio, ainda chamava coquetel, mas hoje chama esquema de remédio, aí eu consegui segurar. E aí eu nunca mais parei de tomar o remédio. Sim. E aí eu entendi que eu ia viver, que eu não ia ficar doente, que eu ia querer... Tudo aquilo que eu queria sem remédio, eu ia poder ter com os remédios. No YouTube, a gente tem a informação na palma da mão. É muito mais viável hoje, né? Quando eu tive o diagnóstico, o Google estava chegando no Brasil. Não tinha muita informação. Tinha internet, a internet era horrível, não tinha informação, a gente tinha que usar de madrugada com aquele barulho, lembra que fazia pi, e era caro. Caríssimo. Então assim, eu não tinha informação pela internet. A minha referência era o meu médico e às vezes eu ia na Biblioteca Municipal de Porto Alegre para ver se tinha alguma revista científica, alguma coisa que falasse a respeito, né? Às vezes tinha, às vezes não tinha. Então assim, a minha referência era o meu médico, né? Basicamente. Médico que era a sua primordial referência era o médico. O meu porto seguro, ele era o meu porto seguro totalmente, assim, porque eu tive, e aqui assim, ó, o meu médico tinha empatia, ele tinha sensibilidade. Exatamente. Ele observava, ele tinha paciência. E isso deveria ser um padrão que a gente vê que muitas vezes não é. Né? A gente pensa que quem é da área da saúde naturalmente vai ter empatia e não acontece. Então acontece muitos casos assim de preconceito dentro da área médica mesmo. Você sente isso? Eu senti algumas vezes, não com infectologista, com outros médicos depois, né? E então não tinha nenhuma rede social, não existia WhatsApp, não existia nada, entendeu? E eu acho que por isso para mim foi mais difícil. Eu conheço pessoas daquela época que se engajaram em grupos, já viraram ativistas. Eu não tive essa capacidade, eu acho, sabe, de me integrar dessa forma, porque eu me fechava muito. Você se bloqueou. Eu sofria fechada, né? Sofria quieta, porque ninguém sabia, só quem sabia era na época, meu marido e uma amiga. Na questão da sua família, seus familiares até então Não, ninguém sabia, souberam depois. Só quem sabia era o meu marido e uma amiga, né? Que eles souberam no mesmo dia, no dia que eu tive o diagnóstico. E então, assim, não ter informação era uma coisa muito complicada, era muito difícil, né? Eu acredito que sim. Então eu comecei a fazer o tratamento em 2005 e a partir dali as coisas começaram a mudar na minha cabeça. Eu comecei a perceber que eu não ia morrer, eu percebi que as coisas podiam ser ok, que eu ia ter, ali eu entendi que eu ia ter uma vida ok, entendeu? Uma vida como qualquer outra pessoa pode ter. Sim. E eu nunca tive em nenhum momento, desde o de 94 até hoje, dia 17 de dezembro de 2025, eu nunca entrei em estágio de AIDS. Nunca fiquei doente, meus exames nunca baixaram, eu nunca tive uma carga viral alta. De 2005 para cá, eu tô indetectável. Não tenho mais vírus circulando pelo sangue, nem pelo, né, não existe, por causa do tratamento. Nossa, isso é impressionante porque, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção na história dela, porque talvez, por algum motivo, você possa estar passando exatamente
do princípio como tudo iniciou na vida dela. Então, na verdade, essa entrevista, eu costumo dizer que serve até como um manual. É um manual. Porque muitas pessoas, às vezes, estão atravessando essa situação, não sabe, e a história da Ana pode ser a sua história. Talvez você está assistindo essa reportagem, você está mentalizando a sua vida através da história dela. Por isso que eu fiquei muito assim impactado que você participasse dessa entrevista, porque com certeza você vai impactar. Bom, e depois disso, como é que foi o procedimento que você começou a fazer o tratamento? A sua vida mudou? Você começou a perceber que existe vida sim, viver para suas filhas. Foi isso que você percebeu? Assim, era muito difícil falar. Para mim, era muito. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum isso das pessoas comum. terem. É muito comum. Ou esse bloqueio? Muito comum das pessoas terem uma dificuldade muito grande de falarem para outras pessoas, porque o medo do preconceito, né? Exatamente. Então, assim, eu levei muito tempo para começar a falar. Quando eu me separei em 2003. E aí eu tinha, sei lá, acho que 27 anos, acho que eu tinha muito quando eu me separei. E eu queria, passou o tempo e eu queria namorar, queria, né, ter uma vida, queria seguir vivendo, né? Claro. E aí os relacionamentos que eu tive depois do meu casamento, eu pensava assim, ó, bom, eu não quero ser rejeitada. Ninguém quer, eu não quero ser rejeitada. Mas aí eu tinha o risco de ser rejeitada. Por falar. E aí eu pensava assim, ó, eu vou pela redução de danos. Vamos dizer que a rejeição seja certa. Sim. Tá? O que eu prefiro? Eu prefiro, quando eu conhecer a pessoa, antes de ter a primeira relação, sentar e contar e conversar a respeito, e a pessoa levantar a bunda da cadeira e ir embora. Porque a decisão é dela. É dela. E aí, assim, eu vou chorar, eu vou sofrer, claro. Eu vou ficar triste, mas vai passar. Porque não tinha envolvimento. Ou eu não conto, me envolvo, e por algum motivo essa pessoa vem ficar sabendo por outros meios, ou eu resolvo contar, e essa mesma pessoa que era preconceituosa lá atrás vai ser igual aqui, né? Só que vai ser pior, porque daí pode ser assim, perco a confiança. Né? Eu já ouvi muitas pessoas escutarem dos seus parceiros assim, tu me traiu, mas não no sentido de trair com outra pessoa. A pessoa acredita como é que foi, sim, sabe que foi assim, mas foi traída num sentido de não ter tido a confiança de contar. No momento que isso quebra, às vezes o relacionamento se desfaz. Com certeza. E aí eu pensava, o que eu prefiro? Eu não prefiro ser rejeitada, mas se eu for, o que eu prefiro? Eu prefiro ser rejeitada no início. E aí? Aí eu sempre contei. Olha, eu não sei assim. Eu não sei assim se eu sempre tive. Eu não gosto de usar a palavra sorte, mas eu acho que é sorte porque não acontece com todo mundo. Não, é assim, porque assim, ó, é a pessoa ter o mínimo de entendimento, de ouvir a pessoa e de dizer assim, não, tô aberta a escutar, conversar. Não é uma questão de ser evoluído, é a questão de não ser preconceituoso. Sim, também. Não ser preconceituoso não quer dizer ser evoluído. O preconceito, ele vai em umas esferas muito maiores. Muito maiores. Então, assim, não dá pra pensar assim, eu tive sorte, tá? Com essas pessoas com quem eu me relacionei, nunca ninguém levantou da cadeira e foi embora. Os relacionamentos seguiram. Olha. Sempre seguiram, terminaram por outros motivos, que nunca foi o HIV. Porque quando eu comecei a ter esses relacionamentos, eu já estava conseguindo entender melhor, eu já estava mais, sabe? E eu disse, não vou deixar. E as coisas, os relacionamentos seguiam e acabavam por outros motivos. Que bom. Tá. Então, assim, a partir disso, de começar a me relacionar, né? O que eu fiz? Eu pensei, eu vou contar para algumas pessoas próximas, muito próximas, porque não é assim. Na questão do relacionamento, que é mais ou menos a mesma coisa que acontecia com essas outras pessoas, eu não sentava e dizia assim, Tom, olha só, quero te contar uma coisa que eu tenho alguém. Não. Eu suava, eu chorava, eu dizia só um pouquinho, eu ia no banheiro, eu voltava. Você tinha um medo? Nervosa. Aconteceu uma vez, de eu estar na casa de uma pessoa com quem eu estava começando a ficar, e eu fiquei tão nervosa de contar, tão nervosa,
tão nervosa, tinha um tapete na sala, eu quase vomitei no tapete da sala dele. Meu Deus. E aí ele ficou nervoso, porque ele não sabia o que que era, ele buscou uma água e toma essa água e eu vou te levar no hospital. Nossa. E aí eu já tava melhorando, assim, sabe? Porque eu comecei a achar engraçado aquela... E aí eu disse pra ele, eu disse, não, olha só, tomei a água... O que é sério? Tomei a água e disse pra ele assim, não, a gente não precisa ir no hospital ainda, mas olha só, senta aqui que eu quero te contar um negocinho e depois a gente vai no hospital. Então eu contei, porque daí já tava, sabe, no fim até foi assim, né, a gente conversou, foi tudo ok. E a reação dele? É sempre um susto. É impactante. É impactante, principalmente lá no início dos anos 2000, né? Era impactante. Hoje tem pessoas que são... O preconceito permanece firme e forte, né? Como era lá. E assim, mas ok, entendeu? Foi ok, assim. Aí eu comecei a contar para algumas pessoas, sei lá, 5, 6 pessoas muito próximas. Até então não era assim, não era pai, mãe. Não. Até então era não. Pessoas da sua proximidade. Proximidade mesmo, as amizades e tal. Sim. E aí eu contava do mesmo jeito, eu chorava, eu quase pedia desculpas porque eu tinha HIV. Sério isso? Eu não pedia, né? Nossa. Mas era quase como assim, como se você... eu vou te falar uma coisa, mas sabe, assim, me desculpa que eu vou te contar. Era mais ou menos isso, assim. Meu Deus. Era terrível, era terrível. E aí eu contava, só que quando eu contava, da mesma forma que eu chorava, que eu me encolhia, que eu, sabe, que eu passava isso pra pessoa, a pessoa me respondia do mesmo jeito, chorando. Ai, Ana, não acredito. O que aconteceu contigo? Me conta. Como é que tu foi pegar esse negócio? Sério? A recepção pra você... Era a mesma, sabe? Tipo assim, eu oferecia aquilo pra pessoa. Hoje eu posso estar enganada, mas depois eu comprovei que pra mim isso estava certo. Eu oferecia dessa forma sofrida e eu recebia uma resposta sofrida. Entendi. E aí teve uma pessoa em especial, assim, que era uma pessoa amiga. A gente tinha uma rotina de amizade muito grande. Sim. Ela não me falou nada, mas aos poucos, com o passar dos meses, assim, aquela rotina foi se afastando, foi se dissipando e a gente nunca brigou, ela nunca me falou nada, absolutamente nada. Mas pra mim ficou muito claro, assim, porque a coisa Então você tá querendo dizer que devido a você compartilhar essa informação da sua vida, automaticamente ela se desligou da sua vida? Sim. E você acha que foi por causa disso? Sim. Nunca vou poder bater o martelo e dizer que foi 100%. Mas assim, foi muito claro, sabe? E como você, sinceridade assim, como você se sentiu no teu interior? De verdade. Olha, é devastador. Tu vê alguém que gosta, alguém que tu gosta, alguém que até então tu sabe que aquela pessoa continua gostando de ti. Que a pessoa continua gostando de ti. Mas ela se afasta. Gente. Sabe? Eu nunca ouvi nada, nunca, assim, ó. Mas você sentiu? Sim. Não precisou ouvir? Não precisou ouvir. Não. E aí eu falei assim para algumas pessoas que reagiram dessa forma, mas ok, né? Teve umas que se afastaram, outras que não. Jura? Essa, sim. Não foi só essa pessoa que acabou se afastando? Não, teve outras, mas assim, que teve uma que mais me doeu muito, assim, né? Essa que te machucou pela proximidade de amizade que você tinha. E aí... mas outras pessoas também se afastaram, então isso era um medo muito grande. Aí eu parei, eu disse assim, vou parar de falar. Só que nesse meio tempo, além dessas pessoas, eu contei para as minhas irmãs, contei para meus cunhados. E como foi? Tranquilíssimo. Tudo bem, assim. Claro, todos se chocaram, todos disseram. Claro, né? Ficaram... Mas não te questionaram os porquês, né? Não, assim, eu acho que porque daí eu contei, né? Sim. Assim como eu comecei a contar pra eles, eu já contei tudo, então e a gente conversou, eles me perguntaram várias coisas, assim, mas foi super tranquilo. Não tive problema nenhum. Isso, primeiramente, você contou para os seus irmãos? Para as minhas irmãs e para os meus cunhados. E aí depois foi para os seus pais? Não, a questão do meu pai já tinha morrido. Sim. Meu pai já tinha morrido. Sim. Mas a minha mãe foi uma outra questão que eu já entro. Tá. Me lembra de falar da minha mãe. E daí eu parei de contar para todo mundo, assim, porque aquele falar e receber aquela tristeza toda tava me fazendo mal. Entendi. Entendeu? Parei de contar. E aí, passado um tempo,
Assim, ó, a gente tá em Alvorada, Rio Grande do Sul. Alvorada, tá, pessoal? A gente mora em Alvorada, Rio Grande do Sul. Nós estamos dentro da Câmara de Vereadores. Dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado, pessoal da Câmara, presidente da Câmara, por permitir fazer essa gravação. Na frente da Câmara, vou ambientar vocês, assim, ó, aqui na frente da Câmara de Vereadores tem uma praça, vou mostrar para vocês, central da cidade. Do lado daqui onde nós estamos, do meu lado direito, logo na frente da praça, eu moro bem na frente da praça central. Do outro lado da praça fica o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, onde quem vive com HIV faz o tratamento. Assim, 300 metros da minha casa, acho que nem dá isso. Sim. Eu passei 15 desses 28 anos de diagnóstico fazendo o meu acompanhamento e tratamento em Porto Alegre. Como assim? Eu não entrava no SAI. Mas por quê? Porque eu tinha medo que alguém me visse. Ah, entendi. O fato da proximidade da sua casa. Alvorada é uma cidade, gente, com 200 mil habitantes. Tudo que acontece em Alvorada, parece que a cidade se conversa. Não, mas assim, até pode ser que ninguém ficasse sabendo. Mas eu tinha medo na minha cabeça. Na minha cabeça, alguém que pudesse estar lá trabalhando, alguém que eu encontrasse no corredor. E aí assim, ó, se eu encontrar alguém lá no corredor, ela também vai estar fazendo o tratamento. Vai estar que nem eu. Então, se eu ver essa pessoa também vai me ver. Okay. Mas não, eu não pensava assim. A pessoa vai me ver e eu não quero que ninguém fique sabendo. Então, eu fazia o meu tratamento em Porto Alegre. Meu Deus. Eu não entrava no prédio. O prédio onde tem o SAI, ele tem várias especialidades médicas. Várias. É um prédio grande, de 2 pisos, é um prédio grande que tem várias especialidades. E eu não entrava no prédio, porque eu achava que se alguém me visse entrando no prédio, eles iam achar que eu tinha HIV. Fazia isso, ia lá para Porto Alegre. Aí o que eu pensei? Eu disse, mas eu não quero me esconder. Por que eu vou ficar? Eu quero falar, mas eu não quero falar. Eu quero me esconder, mas eu quero falar, sabe? Era assim. Tipo assim, eu sou... conflito. Eu sou uma pessoa que eu sempre, assim, eu sempre falo muito sobre mim, assim, desde criança. Sim, eu percebi um pouco. E eu não queria que isso mudasse a minha maneira de ser por conta disso. Mas ao mesmo tempo era muito difícil. Com certeza. E aí o que eu fiz? Eu vou mudar minha estratégia. Ao invés de falar para pessoas que eu conheço muito, chorar, quase pedir desculpas dizendo que eu tenho HIV, eu vou falar para pessoas que eu conheço, mas que eu não tenho muita proximidade. Tipo, eu conheço alguém. Eu conheço alguém. Aquela historinha. Tipo... eu conheço alguém. E aí eu vou falar de uma outra maneira, pensei. E um dia eu encontrei uma mulher que eu conheço ela desde criança. A gente não se vê nunca, faz, sei lá, anos que a gente não... Quando a gente se vê é só na rua mesmo, sabe? É assim que tu conhece aquelas pessoas que só... E aí, tudo bom, não sei o quê, com aquela conversinha gostosa de gente que a gente vê pouco, assim, na rua. Sim. E eu pensei, vai ser com ela que eu vou começar. E aí eu mudei minha postura, comecei a me ajeitar, fiquei em pé, fiquei bem ereta, numa forma positiva, não mais chorosa. No meio da conversa eu disse assim, fulano, tu sabia? Deixa eu te contar, eu acho que tu não sabe, acho que nunca ninguém te falou, mas eu tenho HIV. E ela faz assim, com a sobrancelha. Não teve tempo nem... Não. E ela disse assim, Ana, como tu tá bem. Obrigada por ter me falado. Nossa, pela confiança, me abraçou. E eu disse, é isso. Esse é o caminho. É isso, sabe? Aí eu comecei, daí passou mais um tempo, achei outra, porque não é assim, eu vou contar. Não, quando eu me sentir bem, eu vou contar pra alguém. Achei outra pessoa um dia, contei de novo e a pessoa, sobrancelha. Todo mundo fazia assim, é muito engraçado que todo mundo levantava a sobrancelha. Eu acho que é porque eu tô olhando, né? Tô falando de uma maneira positiva. E você tem um olhar muito expressivo, eu conversando com você próximo, e esse teu olhar muito expressivo. E daí eu acho que a pessoa fica assim, sabe? E a reação era boa. E aí eu pensei assim, falei do um com o outro. Eu disse, gente, eu vou passar o rodo em todo mundo agora. Quem passar na minha frente e tiver vontade de falar, eu vou falar. Gostei desse negócio. E aí, assim, toda vez que eu tava tomando chimarrão com alguém, ou vinha na rua, ou ia não sei aonde, ia na casa de alguém, e eu pensava, que vontade de contar. E eu contava.
entendeu? Nossa, Fácil? Não. Não era, mesmo sendo positiva, mesmo assim, não era fácil, mas eu conseguia fazer de conta que tava tudo bem. Sim. E aí dava certo. E aí foi onde eu contei. Olha, eu contei pra muita, nem sei, muita gente, assim. Porque assim, sabe que eu posso dizer que você, além disso, você é uma pessoa muito forte. Por mais que você dissesse pra mim, Tom, eu passei por toda essa situação psicologicamente, porque assim, a questão da psicologia, ela vai de frente, porque primeiro, como você disse, né, o apontamento, o passado da pessoa, como você pegou. Elas não se preocupam como você está, o que você precisa, como eu posso te ajudar. O primeiro olhar é de espanto, e o contato que eu tive com a Cristina, por exemplo, e inclusive todo mundo na cidade sabe sobre isso. O que aconteceu com ela foi quase parecido com você, porque quando ela soube, ela tentou até se jogar do viaduto de Madureira. Muito comum. E eu socorri. Acontece, infelizmente, muito ainda. E aconteceu uma coisa, confidenciar pra vocês, eu tinha comentado com vocês, eu vou falar pra vocês a coisa mais triste que aconteceu. Foi quando eu estava, ela me convidou pra almoçar, e as pessoas da própria família estavam colocando os talheres, copo, toalha, separaram os talheres porque ela tinha o HIV. Eu fiquei irado na hora, eu disse assim, Cristina, faça favor pra mim, pega o teu prato, vamos comer junto. E aí eu comi no mesmo prato que ela, tomei água no mesmo copo, e eu disse, isso aqui não mata, mas o que vocês estão fazendo mata. Isso me marcou muito, sabe? Isso me marcou muito. E no caso dela, ela tinha um marido, o marido dela era taxista, e foi o marido que infectou. Tá? E logo depois ele faleceu, ela engravidou, graças a Deus também, no seu caso, as filhas estão saudáveis, hoje ela é até avó e tudo, ela está bem, super bem, como você também, muito bem, por isso que eu tô dizendo assim, não é o HIV hoje, gente, as pessoas sobrevivem, o que mata é o preconceito, é o abandono, sabe, é o olhar, esse olhar preconceituoso. Julgador, porque quando você dá a notícia e a pessoa recebe, você fica esperando, aguardando aquele momento assim, como ele recebeu a mensagem? É a mesma coisa que um correio chega e entrega uma carta na tua residência, para muitos ele abre, poxa, nossa, é um cartão, uma mensagem bacana, e aí você fica esperando a expectativa de que forma que aquela pessoa vai receber a mensagem e ela vai reagir. Tem assim, tem algumas coisas referentes nessa tua fala toda, tá? Primeiro, são 3 coisas. Primeiro é que tu falou da questão de como se infectou, né? Isso. E assim, eu aqui falando pro Tom, falando pra vocês, eu sei que eu tive meu diagnóstico em 97 e eu quis saber quando eu me infectei. Eu quis saber quem me infectou. Você. Isso eu. E eu tinha certeza que quem me infectou não sabia. Então, essa pessoa também não sabia. E realmente ele não sabia. Eu falo sobre isso para trás do diagnóstico, né? Para antes do diagnóstico, porque eu não me importo. Porque pra mim é tudo bem, pra mim não tem problema, eu posso falar, pra mim é tranquilo. Mas assim, a gente sempre fala que quando uma pessoa for contar que ela vive com HIV, isso é muito importante. Quando uma pessoa for contar que ela vive com HIV, jamais pergunta pra ela como ela se infectou, com quem ela se infectou, quando ela se infectou. Se a pessoa falar de uma maneira natural, ela quer falar, ok, mas a informação para a pessoa que está recebendo essa notícia... Muito agressiva, né? Ela não, eu digo assim, se eu venho contar para ti só interessa a partir de onde eu contar. Da mensagem que foi recebida. Se eu contar a partir do diagnóstico, é a partir do diagnóstico. Para trás, nada interessa para ninguém. Leva gatilhos, né? Leva gatilhos, tem pessoas que já estão em depressão, tem pessoas que se infectam e não... Eu levei muito tempo para aceitar como é que eu ia viver com HIV, mas eu conseguia levar essa questão para trás, né, de saber de como é que foi e tal, mas isso era uma coisa minha, é uma coisa minha. Então sempre quando eu falo isso para as pessoas, eu digo, olha, não perguntem, deixa que vão na onda de quem está contando para vocês. Se a pessoa está confiando de contar, vai a partir da informação que ela te deu, né? Nada além disso. Aí, a segunda coisa nessa questão toda vem sobre as pessoas saberem, não saberem, como é que não é. A gente tem hoje toda a informação na palma da mão. Sim. Tá?
15 anos pra cá tem Instagram, faz Sim. uns 15 anos tem Instagram e o WhatsApp, a informação na mão. Só que assim, ó, quem de nós, eu não, eu acredito também não, acredito que ninguém aqui procure informações sobre assuntos que não nos interessam, Verdade. né? A informação do HIV tá toda ali, tem muita coisa nas redes. Mas quem não tem interesse em procurar, não vai procurar. E aí o que eu sempre falo assim, ó, as pessoas precisam saber das coisas. Como é que acontece em relação ao HIV. Só que a informação tem que chegar nas pessoas. A mensagem ela precisa ser... Ela precisa chegar em ti, né? Tu tem que... ou tu viu em algum lugar, ou tem alguma campanha de testagem, ou tu vai no médico, o médico te fala, vai fazer uma consulta normal, de rotina. O médico te diz, vamos fazer o teste de HIV? Vou te fazer o teste de sífilis, de hepatite, não sei o que, vamos fazer de HIV. Ele oferece esse teste, né? Então, assim, essa informação tem que começar a chegar nas pessoas, porque a quem esse assunto não interessa, as pessoas não buscam. Assim como se a gente pensar de diversos outros tipos de doenças, algumas coisas, Verdade. A gente não sabe nada, porque eu, pelo menos, não procuro saber sobre coisas que não estão na minha, né, que sejam interessantes assim que eu queira saber. Então tem isso. Outra coisa são os preconceitos. Isso é muito pesado. O preconceito ele é assim, ó. Eu entendo os médicos com quem eu converso também entendem isso, que existem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que não tem informação. A falta da informação. E a pessoa não tem informação e é preconceituosa. Sim. E aí ela vai receber a informação e ela vai seguir sendo preconceituosa. E tem a pessoa que não tem informação e age como preconceituoso porque ela tá agindo conforme aquilo que ela sabe. Sim. Porque a informação que ela tem é lá do início dos anos 2000. É lá do início dos anos 90, que quem tem HIV transmite, que é uma peste gay, que isso é um horror que foi feito no mundo todo, né? E então é essa visão que as pessoas têm lá. Mas aí tu senta e tu conversa, teve várias pessoas que não sabiam nada e tinham comportamentos assim, até agressivos, uma maneira de falar e tal. E aí a gente conversa, e essa pessoa conseguiu entender e começou a rever as suas formas de pensar, né? E assim, o preconceito, a gente teve lá do início dos anos 90, né? Que começou a ter remédio, a tecnologia do medicamento melhorou, a assistência melhorou, o SUS dá todo o suporte, a gente faz tudo, absolutamente tudo pelo SUS, não existe... Claro, quem quer fazer suas consultas e seus exames de maneira particular, o plano de saúde faz, não tem problema. Mas o SUS oferece para tudo. Eu faço meu tratamento 100% SUS. Eu faço exame, faço consulta e o remédio só tem pelo SUS. Não existe o nosso remédio de tratamento. A pessoa mais milionária que existe, ela vai pegar o medicamento dela no SUS. O SUS está ali para todo mundo, né? De uma maneira gratuita, de uma maneira universal para que todo mundo possa pegar. Então tudo isso evoluiu. A gente parou de transmitir o vírus, né? Eu não transmito mais o vírus, nunca transmiti o vírus para ninguém, porque sempre tive o cuidado. Mas depois de 2005, quando eu comecei a fazer o tratamento, nem se eu quiser eu transmito o vírus para alguém, porque a gente não transmite o vírus, não tem vírus circulando no sangue, a quantidade é tão pequena que a gente chama isso de indetectável. E a OMS tem uma sigla que até ela foi modificada um pouco ano passado, que chama I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível, né? Quem é indetectável não transmite o vírus. E aí a OMS mudou a nomenclatura para assim, I igual a 0, que significa indetectável, tem 0 risco de transmitir o HIV por qualquer via sexual para qualquer pessoa. Então, assim, isso tudo evoluiu de uma maneira maravilhosa. Nós recebemos esse ano, agora em 2025, um certificado, o Brasil recebeu um certificado de eliminação de transmissão vertical no Brasil. Nossa. Transmissão vertical é a transmissão de mãe para filho, Sim. né? E no Brasil, hoje, menos de 1% dos bebês que nascem de mães com HIV são infectados. Mas, assim, são questões que não fazem pré-natal, tem toda uma questão muito socioeconômica, muito, né, da periferia, muito medo que as pessoas têm de fazer os exames e tal, e não fazem. Então, são raríssimas, assim, os casos dentro desse 100%, né? Então, hoje o Brasil já não tem mais transmissão vertical. Tudo isso melhorou, mas o preconceito
Isso não mudou. O preconceito, gente do céu, assim, eu não sei, sabe? Às vezes dá vontade de rir, às vezes dá vontade de chorar. Só que eu vou dizer pra vocês, é pesado. A gente tem vários métodos de prevenção hoje, que eu falei. É isso que eu te perguntar, assim, a prevenção e mitos sobre HIV. A prevenção. A prevenção a gente tinha só o preservativo. Sim. Né? Hoje a gente tem um leque que chamamos de prevenção combinada. Tem o preservativo. O preservativo é uma ótima prevenção, inclusive, para outras ISTs. Preservativo, tanto interno quanto externo, ser uma prevenção para vários ISTs. Preservativo, lubrificante. O gel lubrificante, ele facilita muito, assim, de que o preservativo não rompa com facilidade, não crie fissuras, né, não machucadinhos pela fricção. Então, o gel tem essa função. Aí tem a PrEP. A PrEP é um medicamento que a gente tem aqui no Brasil desde 2017. E esse remédio, ele é uma medicação que a pessoa toma para não se infectar pelo HIV. Então, assim, a gente faz uma analogia com o anticoncepcional. Sim. Né? A mulher toma o anticoncepcional todos os dias para não engravidar. E aí toma a PrEP todos os dias para não se infectar com HIV. Sim. Né? Tem outras formas de tomar a PrEP, mas vamos falar, né? Acho que facilita, assim, falar todos os dias, né? Uma prevenção diária, mas aí quando tu quer não tomar, tu tá um período sem ter relações, tu não precisa tomar, então não é um medicamento como o nosso, né? Que tem que tomar todos os dias. Esse tu vai tomar durante o período que achar necessário, mas sempre com acompanhamento médico. Sim. Vai fazer exames, vai na UBS, vai fazer exame com o médico, vai fazer HIV, outras ISTs, vai fazer outros exames, deu tudo ok, começa a fazer tomar a PrEP. A cada 4 meses, se isso não mudou, era 4 meses, mas se não mudou, tá? Então, a cada 4 meses vai ter que ir lá fazer novos exames para pegar mais medicamento. Então, assim, isso é muito controlado. Sim. Mas, assim, então tem a PrEP, tem o lubrificante, preservativo interno e externo. Porque existem pessoas com pênis, que são mulheres trans. Sim. E tem homens trans que têm vagina. Então, são preservativo interno e preservativo externo. Uhum. Para quem tem pênis, para quem tem vagina. Sim. E aí, tem a PrEP e tem a testagem. A testagem, gente, geralmente as pessoas pensam assim, mas o teste vai fazer quando deu positivo, já não é mais prevenção. Sim. Só que o teste, ele tem que ser feito, assim, pelo menos 2 vezes por ano, em pessoas que têm uma vida sexual ativa, inclusive para quem é casado. Sim. Né? Que acontece muito transmissão de vírus através de parceiros sexuais que são marido e mulher. Né, que acontecem coisas fora do casamento e aí quem tá dentro do casamento acha que tá tudo certo e não tá. Então o teste é 30 minutos, não custa nada, não vai custar dinheiro, não vai custar tempo. É importante. Vai lá fazer, deu negativo, leva a vida, segue a vida, entendeu? Então se a pessoa fizer 2 vezes por ano, a cada 6 meses, faz sempre. E usa a prevenção, usa tudo, né? Mas se em algum momento não usou, não teve a prevenção, não foi bem feita ou não fez da maneira correta e deu positivo, tu vai descobrir numa janela de tempo de 6 meses. A saúde está preservada, a tua vida tá ok, tu vai começar a fazer o teu tratamento e a tua vida vai seguir como ela estava antes de ter feito esse exame. Né? Então a testagem ela é fundamental. Ela é fundamental ter a testagem. E você acredita, não tem a certeza que não se deve abrir mão da testagem. Eles não têm, eles vão saber indicar onde tem. Então assim, mas é muito importante. É rápido, é super rápido, fácil, é super importante. Aí a pessoa tem, digamos, né, que não tomou nenhuma prevenção, não tá fazendo nenhuma dessas prevenções. E aí teve, assim, acontece o que é válido para violência sexual. Também. Para quem teve uma relação que não usou a prevenção, mas também não sabe, tem uma dúvida. Ou para acidentes com pérfuro cortantes em hospitais, né, profissionais da saúde, algum acidente, compartilhamento de agulhas infectadas, né, isso. E aí faz a PEP, profilaxia pós-exposição. E ela tem que ser feita em no máximo 72 horas. 72 horas. Se passar de 72 horas não adianta fazer, porque ela não vai ter efeito como ela deveria ter. Então assim, quanto antes dessas 72 horas melhor, mas no máximo até 72 horas, né? Aconteceu algum acidente, alguma coisa, faz a PEP, vai numa unidade de saúde, faz a PEP. Eles vão fazer o exame, deu ali negativo, tu vai tomar uma medicação por 28 dias. E a partir desses 28 dias vai ser feito os exames e tá tudo certo também, tá? Então são
maneiras, a gente tem muitas maneiras de prevenir. Não tem por que se infectar. Sim. Então, não tem como por que se infectar. Se infectou. Se fizer as coisas corretas, se prevenir de uma forma correta, se fizer os exames para poder saber se tem ou não, com certeza, mas recapitulando, se as pessoas se prevenirem... Mas aí assim, não preveniu, infectou. Tá, vai fazer o tratamento e a vida vai seguir normal. A vida vai seguir normal, vai fazer acompanhamento, todos os exames, todo procedimento, tem todo um protocolo, né? Faz e vai seguir fazendo e tomando medicação, um remédio e a vida vai tornar normal. Aí, por que tem gente ainda no Brasil que morre de AIDS? Por quê? Por quê? A gente tem todas as ferramentas. Mas tem um número... Em torno de 11 mil. É muita gente. Expressivo número. Muita gente. Eu até andei pesquisando, fiquei assustado. Inclusive, no Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul é o pior, assim, é o pior lugar do Canoas, Brasil. Tá? Canoas tem um número muito expressivo. E eu fiquei bem assustado. Assim, Porto Alegre, região metropolitana, é a pior capital e região metropolitana do Brasil em relação ao HIV, tá? Mas assim... Como você define isso? Eu não sei, assim, eu acho que a gente não tem uma resposta oficial para isso, tá? Mas eu vejo que o que acontece? O Rio Grande do Sul, a região sul, é uma região muito conservadora. Então, assim, eu acho que isso também... Do uso da proteção. Conservadora do HIV, assim, sim. Preconceito. As pessoas irem fazer o exame para ser... Não é comigo. Ai, pra que eu vou fazer exame? Não é comigo. Entendi. Né? Não é com a minha família. E assim, no Brasil, uma pessoa a cada 100 pessoas tem HIV. Mais ou menos isso. Uma pessoa a cada 100. O número é... O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, uma pessoa em cada 50 pessoas. Uma pessoa a cada 50 pessoas? Tem HIV. Gente... Saiu um estudo do Hospital Moinhos de Vento agora, em 2025. Um estudo grande que eles fizeram. Uma pessoa... Então, assim, todo mundo, é muito improvável que alguém não conheça uma pessoa, ao menos uma pessoa que vive com HIV. Me diz uma coisa. E não precisa saber. Sim, porque muitas vezes está dentro de casa, a pessoa não quer contar. Mas eu hoje, quando eu faço muito trabalho, cobrando também do sistema público, cobrando ações, de verdade, eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar, que talvez você vai concordar ou não. As campanhas segmentadas, por exemplo. Eu acho que deveria ter umas campanhas não só segmentadas, mas, sabe, de uma continuidade mais efetiva. Sim. Porque eu só vejo campanhas nas datas, aí é televisão, é rádio, ou seja, nas prefeituras, e durante o ano. Não. Durante esse período. O dezembro, nós estamos em dezembro. Em dezembro, tá, gente? O dezembro, ele é o dezembro vermelho. Todo mês tem uma cor, né? Exatamente. Uma fitinha, um lacinho... E o dezembro é o dezembro vermelho. E, na verdade, o lacinho nasceu no dezembro vermelho. Uhum. O primeiro lacinho de cor que tem, de todos os lacinhos do mês, né? Dos meses todos, nasceu no dezembro vermelho. E, assim, o HIV é um assunto que o poder público tem uma dificuldade de falar. Você acha? Abertamente, assim. Porque, assim, a gente precisa realmente de campanhas consistentes, e que tenham uma rotina de campanhas no município, né? E a gente não tem isso. A gente não tem. Não tem mesmo, tá, gente? Isso aqui não é nada de fazer apologia à questão política, não. Nós estamos falando de questão de saúde. Ferramentas na questão de saúde. Não. E nós moramos em Alvorada, nós sabemos que, infelizmente, olhando por toda a cidade, tem dezembro, teve ali um movimento, mas durante... Não só nessa gestões passadas também. Sim. Sabe? Nós estamos falando aqui, gente, de ações. Ações consistentes, ações coletivas. E falta muito dentro da nossa cidade. E realmente, assim, não é uma questão política, sim. Sim. Não só de municípios, mas de estados e da União, né? De ter e a gente tinha lá, não sei se tu lembra disso, mas lá no final dos anos 90, início dos anos 2000,
a gente tinha propaganda na televisão. Falando hoje... sobre HIV, sobre AIDS, na verdade, né? Falava em AIDS e tal, mas tinha propaganda, as pessoas tinham o mínimo conhecimento, tinham ali. E hoje a gente não tem absolutamente nada na televisão, a gente não tem, o poder público tem uma dificuldade grande, assim, de colocar isso na rua, né? A gente precisa realmente cobrar. Mas, assim, falando sobre esclarecer alguns mitos, né? Porque tem muito mito, por exemplo. Mudando de assunto completamente. Gente, assim, o que acontece? Nós agora vamos entrar agora em mitos, porque muitas pessoas, principalmente eu, tá? Até nós conversamos sobre isso, eu queria que você até explicasse sobre isso. Alicate de unha, por exemplo, você vai no salão, aquela pessoa que gosta de ir no salão, fazer a sua unha, qual é o risco de se a pessoa pegar um HIV através de ações de... Assim, o HIV, ele é um vírus que circula no sangue, dentro do organismo da gente. Sim. Né? No momento que eu tive uma picada, que eu tive um corte, que eu tive alguma coisa, eu nem transmito pra ninguém, tá? Mas assim, digamos a pessoa tem HIV e ela tem lá um acidente, tem um corte, o corte vai ali. O sangue, o HIV, ele vive por segundos fora do corpo. 1 minuto, 2 minutos, vamos dizer, exagerando assim, sabe? Mas ele não vive fora da circulação do sangue, não vive fora do organismo humano. Então, o sangue, no momento que ele está fora do corpo, e ele está ali num alicate, picou o dedo, está ali num alicate, ele não tem mais HIV. Aí tem algumas coisas, tá? Primeiro, todo o salão de beleza precisa ter o autoclave, vai fazer, né? Eu não tenho conhecimento legal sobre isso, mas eu sei que existe uma legislação que precisa esterilizar. Tá, mas digamos, tá, que o material tá ali, tem um pouco de sangue no alicate. E aquele alicate for usado em outra pessoa, por algum motivo, tá? É muito mais fácil a pessoa pegar hepatite do que HIV. Entendi. HIV não pega, porque não tem mais vírus naquele sangue, naquele alicate que está há 10 minutos parado ali. Você pode pegar qualquer... Mas se tiver hepatite, pega, porque a hepatite está ali. A hepatite leva muito tempo para sair, entendeu? O consultório dentário, por exemplo, que é algo... É importante fazer essas perguntas, porque são perguntas que muitas pessoas que estão assistindo também têm essas dúvidas. Sim. Parece, eu acredito que para você pode... Nossa, mas que pergunta... Não, a gente ouve muito E isso. É muito importante esclarecer. Tem aqui também, gente, beijo e abraço. Assim, vamos deixar uma coisa assim. Bem clara. Bem clara. Como é que pega HIV? Como é que a pessoa se infecta pelo HIV? Através de relações sexuais desprotegidas, né? Que a pessoa nem sabe às vezes que vive com HIV. Relações sexuais desprotegidas, transmissão vertical, que é o caso de transmitir de mãe para filho, que não tem mais no Brasil, mas ainda pode acontecer, é um tipo de transmissão. Alicates não alicate de unha, tá? Sim. Mas assim, acidente com perfuro cortante, com material que pode estar contaminado em hospitais e clínicas, com seringa compartilhada que pode estar contaminada, assim, aí eu tenho, pessoas usam drogas, né? Tá usando droga, eu tô usando droga, eu compartilho imediatamente com o Tom, posso, né? Entendeu? Dessa forma, assim, essas são as maneiras que uma pessoa pode se infectar pelo HIV. O que mais? Essas 3 formas são as formas que a pessoa pode... Nada, talher, toalha, isso gente. Pode. Assim, dentista, consultório de dentista, tá? Vamos falar no consultório de dentista. O dentista vai estar lá com máscara, com óculos, com luva, com não sei o que, ele tem todo um protocolo de proteção, de EPI para ele, que vai proteger os dois, né? O dentista, o paciente e ele mesmo, tá? Qual a diferença dele atender uma pessoa que vive com HIV de uma pessoa que não vive com HIV? Nenhuma. Se o dentista, se tu disser pro dentista, eu tenho HIV, e o dentista botar uma luva a mais, ele tem preconceito. Porque ele já está protegido. Ele já está com a luva. Ele já está com EPI, ele já está com tudo. Ninguém pega HIV na cadeira do dentista e dentista nenhum pega HIV de paciente. Tá? Não existe isso. Os equipamentos que ali é manuseados, por exemplo.
a falta de esterilização, Não, por exemplo. Ele pode ser multado, clínica fechada, ele pode ser qualquer coisa, mas o HIV, a culpa não vai ser do paciente que está ali, vai ser dele que não esterilizou o material. Ele não fez a higienização correta. E assim, do mesmo jeito do que alicate, o alicate vai estar ali com sangue, ele vai ficar 5, 10 minutos ali até que ele termine, não tem mais HIV no alicate, entendeu? Tem que ser esterilizado. Agora, não transmite. Material compartilhado, copo, talher, toalha de mesa, toalha de banho, sei lá, qualquer outra coisa, não pega. Abraço, meus amigos. Tem mais. Abraço, beijo na boca, não transmite HIV. A saliva não é um condutor de HIV. O HIV não sobrevive na saliva, então não tem HIV na saliva. É mito. Pode beijar na boca. Se passasse pelo beijo na boca, todo ser humano teria HIV. Você pega sapinho, mas... Pega sapinho, mas HIV não pega. Entendeu? Então, assim, beijo na boca, suor, lágrima, piscina, poder usar a piscina. Gente, perguntas que a gente ouve muito, tá? O vaso sanitário pode transmitir HIV? Não, gente, vaso sanitário não existe a menor possibilidade de transmitir HIV. Muito importante. Eu tenho um amigo que a família sabia, as pessoas da volta dele sabiam, ele foi na casa da tia dele, ele usou o banheiro. Quando ele saiu do banheiro, tinha uma garrafa de água sanitária na porta do banheiro e a tia pediu para ele lavar o vaso. Não brinca. Sério? Não tô brincando. Não tô brincando. Isso não é uma pessoa que faz, tem muita gente que faz isso. Gente do céu. É algo inacreditável. E daí a gente diz assim, tanta tecnologia, tanta melhora, eu tenho qualidade de vida, a minha expectativa de vida de outras pessoas que fazem o tratamento com HIV é igual a do Tom, é igual a de qualquer pessoa que não vive com HIV. Exatamente. Às vezes, os médicos dizem que às vezes até melhor. Sim. Porque assim, a cada 6 meses eu tô no consultório do meu médico. Eu faço vários exames 2 vezes por ano. Eu sei exatamente como é que tá a minha saúde. Eu faço exercício físico. Eu não vou dizer que me alimento muito bem, porque não me alimento. Deveria me alimentar bem, mas não me alimento. Né? Não vou mentir. Somos dois, hein? Vamos aqui falar só a verdade, né? Não me alimento bem. Mas assim, sabe? Então, e essas coisas estão aí ainda. Exatamente. Essas coisas estão aí. E aí falamos nos 11 mil pessoas que morrem por ano, por quê? Porque assim, eu vou dar só um exemplo básico, tá? Que é o que leva as pessoas à morte na AIDS ainda hoje, que ninguém morre de HIV, tá? As pessoas morrem de AIDS, de doenças associadas à AIDS. Que HIV e AIDS são coisas diferentes. Por que as pessoas ainda têm AIDS hoje? Porque diminui a falta de adesão. Por quê? Por causa do preconceito. Exatamente. Por que as pessoas não fazem tratamento? Por causa do preconceito. Por que as pessoas não fazem o teste? Por causa do preconceito. Que está enraizado na sociedade da gente. E aí aquela pessoa que não fez o teste nunca, a vida toda dela, ela vai descobrir já no hospital. Adoecida, muitas vezes consegue reverter. Com certeza. E às vezes vai a óbito. Porque descobriu tarde demais. E aqueles que revertem todos que eu conheço. Posso estar enganada, deve ter, alguns que não, mas todos com sequela. Olha aí. Se eu descobrir o meu HIV, já virou AIDS. Porque o HIV é só um vírus, tá, gente? O HIV é o vírus que está dentro de mim fazendo nada. Tá ali tratado. Se eu parar de fazer o tratamento, o vírus vai aumentar, minha imunidade vai cair e eu vou entrar em estágio de AIDS. E as doenças oportunistas que a gente fala, né? Toxoplasmose, tuberculose, pneumonia, várias outras doenças, tem várias doenças, tá? Elas vão ser muito maiores numa pessoa que tem AIDS do que numa pessoa que não tem. E aí tu já vai descobrir no hospital, muita gente é entubada, fica em coma meses, faz fisioterapia meses, nutricionista meses, volta a ter somente HIV, não tem mais estágio de AIDS. Ela vai voltar com uma perna puxando, com meio pulmão não funcionando, entendeu? Enxergando de um olho só, ou com um problema sério, grave de vista, pode, e acontece, entendeu? Por isso que tem que fazer. Por que não fez o teste? Porque não é comigo. Não vai acontecer comigo. Ninguém sabe de
assim, Não tem como você dizer assim, eu não vou pegar. Não tem como. Qualquer pessoa que faz sexo na vida, em algum momento, pode ter o risco de pegar. A pessoa tem várias relações. Ela pode ter. Tem pessoas que têm várias relações, vários parceiros, né? E aí se infectou com uma pessoa e vai passar pra frente. Vão se infectar. Tem pessoas que. Por isso que eu digo, não pergunta como é que ela se infectou. Sim. Porque tem gente, muita gente, que não sabe como é que se infectou. Nem quando, nem com quem, não sabe. Porque tem vários parceiros, entendeu? Então, assim, quando a gente cuida da gente, a gente cuida do outro. E aquela pessoa que aponta o dedo para quem vive com HIV, e aquela pessoa em algum momento tiver algo grave ou vier a morrer, aquela pessoa também é responsável. Sim, quem é preconceituoso você jogou uma carga muito pesada em cima daquela pessoa e sabe lá Deus como ela recebeu isso. Talvez ela não esteja preparada para receber essa carga emocional preconceituosa. Mas assim, mas é uma coisa muito dura, assim, as pessoas não têm mais por que uma ter mensagem, eu acho que o preconceito é algo... É a coisa mais difícil do HIV hoje, é o preconceito. Nada no HIV é mais difícil do que o preconceito hoje. É a doença muito mais grave que a AIDS, porque as pessoas vão para a AIDS por conta do... Vou contar um caso que eu conto para todo mundo, porque aquilo me chocou tanto e eu não tenho mais o contato dessa pessoa que era de um grupo e ele saiu desse grupo e eu não sei quem é essa pessoa. Ele estava num grupo de pessoas que vivem com HIV e ele disse assim, gente, eu tô tomando remédio há tanto tempo, assim, ele ainda não estava aceitando muito bem. A minha mãe e meu pai, eu moro com eles, não tenho como sair da casa dos meus pais porque eu preciso ainda viver com eles por um tempo. E os meus pais são pessoas de berço preconceituosas. São pessoas preconceituosas com questão de sexual, E ele era um menino de 22 anos, não sei, né? Espero que seja ainda, um menino gay. E aí ele disse assim, ele tinha muito medo, porque ele deixava os remédios dele no quarto dele, do HIV, guardado, escondido. Sério? A família dele não sabia que ele era gay. Então ele disse assim que ele estava com medo já de ser gay, que ele ia ter que sair do armário, e agora ele ia ter que sair do armário 2 vezes. Então ele teria... E aí, como é que ele ia fazer? Ele não ia contar para os pais dele nem que ele era gay. Ele estava vivendo ali. E aí a mãe dele arruma a casa. Como é que ele vai esconder esse remédio da mãe dele? E aí a gente dizia pra ele, bota na tua mochila, né? Não, mas ela mexe em tudo, ela faz as coisas, ela limpa, ela quer organizar, né? Ela quer deixar as coisas em ordem. Aí alguém disse pra ele assim, troca de frasco, bota num frasco de vitamina. Bota num frasco de vitamina. E ele botou num frasco de vitamina e guardou num lugar bem guardado dentro do quarto dele. E ele chegou um dia no quarto, a mãe dele tava com o vidro na mão e disse assim, que vitamina é essa? Eu já tomei uma, não sei o quê. Compra uma pra mim também, qualquer coisa do tipo, entendeu? Sim. Ela tava com a vitamina na mão, que não era vitamina, e ela já tinha tomado, e ela abriu e tomou. E ele quase morreu, né? Daí ele engambelou ela, o que ele fez? Ele botou os remédios fora e não tomou mais. E aí? Logo depois ele disse, né? Eu botei fora os remédios. Era do grupo. Ele tava no grupo e aí ele tava lá e todo mundo, não bota fora. Se tu botou fora, vai de novo na outra unidade, faz consulta com o teu médico, vai na psicóloga, faz não sei o que. A gente tentou ajudar e ele saiu do grupo. Ele saiu, vocês não tiveram mais nenhuma notícia? Não. E você então, acha não sei, que... Pode ser que ele tenha voltado a tomar o remédio, pode ser. Pode ser que ele tenha saído da casa dos pais dele, pode ser. Se por um acaso você deixou de fazer o tratamento, volte. É um pedido que nós estamos fazendo. Eu não sei se você vai assistir, se esse vídeo vai chegar até você, mas se você, por alguma aventura, parou, não está mais fazendo, volte, porque ainda há tempo e existem muitas pessoas que vão estar te apoiando. Existe um grupo, né, que pode te apoiar, que vão estar junto com você. Volte, há tempo. Sempre há tempo. Há tempo. Enquanto há vida, tem esperança. Eu queria saber um pouquinho de você agora, falando de trabalho e ações. O assunto ficou extenso demais. Para finalizar, as ações de trabalho que você faz, hoje você é militante, né? Eu queria que você resumisse as suas atuações hoje, lutando pelo preconceito, apoiando as pessoas que têm o HIV. Como é as suas ações, seja no poder público,
no poder privado também, que você participa de várias ações, indo nas faculdades, participando de movimentos para poder fomentar e buscar que as pessoas tenham conhecimento e não preconceito. Tá. A primeira coisa que eu fiz, assim, depois que eu contei pra muita gente, eu abri no Instagram, né? Abri o Instagram, com medo de abrir, mas abri, deu certo. E o Instagram me levou para vários caminhos, assim, né? Eu acho que eu consigo, assim, de alguma forma ajudar algumas pessoas direto ou indiretamente. Pessoas me procuram, converso com muita gente. A partir dali, participei de coisas da mídia, assim, né? Uns podcasts e tal. Levando conhecimento. Sim. É a minha história, né? Levando a minha história. A sua história, ela é uma ferramenta. E eu acho que pode realmente ajudar várias pessoas. Aí depois eu dei algumas palestras, fiz algumas palestras na Universidade de Medicina aqui de Porto Alegre. Eu fui nas escolas, agora em 2025 eu fui em algumas escolas estaduais para falar com os alunos do ensino médio, que eu acho assim, a idade que tem que começar a saber das coisas é agora, né? Antes de... Alguns já iniciaram a vida sexual, mas estão, né, começando. Então eu acho que no início, assim, de tudo, para saber, inclusive, a questão do preconceito e levar para casa, ser multiplicador dessas informações, né? E aqui na Câmara de Vereadores, eu trouxe para o vereador Cleiton, toda a questão, né, o que a gente precisa aqui na cidade, as dificuldades que tem ali no SAI. Conversei com a minha enfermeira, coloquei na mesa para ele, e ele abriu uma frente parlamentar, que é a frente parlamentar de aumento do combate ao HIV e AIDS aqui na cidade. E a gente está trabalhando nisso. Tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, tem muitas coisas que a gente precisa trazer. Você acha que muitas coisas na cidade de Alvorada precisam ser adotadas, aprimoradas e melhoradas? Sim, com certeza, com certeza. E a gente está trabalhando em cima disso, né? Então, eu acho que aos poucos, assim, a gente vai aumentando o leque de coisas que se faz, né? Para melhorar. Eu acho que tô indo pelo caminho, tá funcionando, as pessoas estão buscando, as pessoas estão procurando. Eu fiz um filme. Ah, que legal. Eu fiz o filme Viver, que depois eu acho que tu pode colocar, né? Embaixo ali na legenda. Sim. Tá no YouTube, e que eu conto também um pouquinho da minha história de uma maneira mais poética e tal, assim, acho que ficou bem legal. E um curta-metragem, documentário, né? Que conta da minha vida. E eu acho que é isso. Não sei se eu deixei alguma coisa pra trás. Bom, meus amigos, é o seguinte: se as pessoas quiserem buscar você na internet, deixa a sua rede social, seu contato também para entrevistas. Pessoas que talvez esteja passando pelo problema e queria buscar conhecimento, porque vou dizer com toda sinceridade, isso que você hoje compartilhou hoje é um manual. É um manual. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Minha rede hoje tem mais de 14 milhões de visualizações, com mais de 40 mil seguidores. Esse vídeo, com certeza, ele vai ir na casa de pessoas. Eu tenho certeza que a sua história, ela vai transformar a vida das pessoas. Inclusive, você, por algum motivo, infelizmente, tem aquele preconceito. Se você também está passando pela aceitação. A história da Ana é algo que eu tenho certeza que vai colocar você numa esfera totalmente diferente. Eu fiquei impactado com a história dela. Eu tenho certeza que nesse exato momento a sua vida também vai olhar de uma forma diferente. E se você conhece alguém que tem a AIDS, ame, abrace. Você que tem um familiar, ame, abrace. Porque o desprezo, o preconceito, isso sim, isso mata, isso sangra a alma de quem vive. Olha, fiquei muito feliz por você participar. Eu tenho ainda também vontade de produzir live para que a gente possa conversar de uma esfera muito maior. Você tem compromisso. Graças a Deus que você é uma pessoa que tem muitos compromissos, porque hoje eu tenho certeza que, conversando com você, ouvindo a sua história, e aprendi muito. Obrigado por você compartilhar. Gente, precisa ter muito... Olha, precisa ter coragem. Eu acredito que você entendeu a missão. Acho que sim. Eu acredito que você
entendeu que além de você sobreviver, você ainda quis dividir a sua superação. Então você é uma pessoa generosa. E não, eu fico admirado com a sua coragem. Porque precisa ter coragem. Não é fácil. Olhando nos seus olhos, não é fácil. Viver no mundo que nós vivemos, numa cidade que a gente sabe que existe não só o preconceito. O Brasil é um país hiper preconceituoso. Com as mulheres, então, e né? Outra coisa, você sente que as mulheres que têm o HIV recebem muito mais preconceito do que os homens? Você acha que nesse peso... Tá, eu acho assim, ó, no geral, as mulheres sentem mais preconceitos que os homens, na base de qualquer outro assunto, tá? Qualquer a mulher outro assunto sempre sofre mais preconceito. Tanto que assim, ó, se vocês entrarem no Instagram e começarem a procurar, vocês vão achar centenas de homens gays, geralmente homens gays, com a sorologia aberta. Poucos homens hétero e muito menos ainda mulheres. Justamente por causa disso. Os homens héteros, olha, eu conheço acho que 1 ou 2 só. Abertamente. Não, eu conheço vários, né? Mas assim, abertamente, no Instagram, 1 ou 2. E a grande maioria são homens gays. E as mulheres, assim como os homens, as mulheres muito mais que os homens héteros, né? Tem essa questão, são julgadas. O que fizeram, com quantos anos saíram, com não sei o que, sabe? Assim, ó, tudo é muito mais pesado com a mulher do que com o homem. Mulheres negras, mais ainda. Eu não sei se eu conheço, até uma boa, assim, eu vou procurar, não sei se eu conheço alguma mulher negra que abra a sorologia que eu conheça, né? Sim. Deve ter, eu não conheço. Mas, porque é uma coisa muito complicada, assim, na sociedade da gente. Tem que simplesmente parar de olhar e dizer assim, Meus amigos, agora, Ana, antes de nós encerrarmos, nós vamos encerrar mesmo. Agora, eu preciso sair. Deixa uma mensagem. Tá, antes da mensagem, vou dizer que tu falou dos contatos, né? Acho que vai estar tudo aqui embaixo, ele vai colocar todos ali. O meu Instagram, o filme. Mas assim, gente, viver com HIV não é mais como era há anos atrás. Tudo mudou completamente, tá? Não tenham medo de testar. Acontece muito das pessoas dizerem assim pra mim, ó, eu me expus, mas eu tô com medo de testar. Já faz 1 ano, mas eu tô com medo de testar. Testa. Vai dar dois resultados. Ou vai dar não reagente e vai tirar esse peso das tuas costas e tu vai começar a te cuidar melhor. Ou vai dar reagente, que vai tirar esse peso das tuas costas e tu vai começar a tratar e vai começar a se informar de uma maneira ou de outra, vai participar. Tem vários grupos no WhatsApp que participam disso. Procura uma rede de apoio. Ter rede de apoio é uma das coisas principais. Talvez a mais principal nesse momento, assim, uma pessoa receber o resultado reagente, é buscar uma rede de apoio. Verdade. Uma pessoa que seja, já é uma rede de apoio, né? Uma ou duas, nunca leva isso sozinho. Não leva sozinho porque é muito mais difícil. Com rede de apoio é mais fácil de conseguir lidar com a situação, que não é fácil, não é assim, não tô dizendo para ninguém se infectar com HIV, pelo contrário, não é uma coisa boa, não é legal, mas dá pra gente viver normalmente, Sim. como qualquer pessoa. Se informa sobre as maneiras de prevenção e se der positivo, rede de apoio. Rede de apoio. Bom, gente, muito obrigado por vocês ficarem até agora nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês provavelmente tiveram um ensinamento absurdo, assim como eu também aprendi muito. Ana, muito obrigado por você compartilhar. Eu que agradeço. Siga as redes sociais da Ana. Qualquer coisa que vocês precisarem, a Ana, ela está disponível nas suas redes sociais. Vou deixar o link das redes, o contato. Eu tenho certeza que a Ana é uma ferramenta abençoada na vida de todas as pessoas que estejam passando ou não estejam passando, porque vale também como aprendizado. Exatamente, é para todo mundo, é um assunto de se caso chegar um amigo, um parente, eu não digo preparado, a gente nunca está preparado, mas eu digo com conhecimento elevado para poder... Facilita tudo, né? Saber falar, apoiar aquela pessoa que está passando por aquele momento muito difícil, porque hoje, graças a Deus, há
tratamento. O que mata a gente é a falta de amor, a falta de afeto e esse preconceito que eu gostaria de falar o que eu penso. Mas como a rede social não me permite, eu não vou falar. Bom, gente, vou ficar por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e eu volto numa outra entrevista bombástica. Fui!